Toma seu assento só um instante, louvado seja Deus. E cante bem alegre assim: Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilha. Repreende o inimigo, batiza esse teu, derrama todo santo, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilha. Repreende, batiza esse teu, derrama todo santo, Senhor, manda poder, lá no Monte Arabi, a salsadinha, lá no Monte Arabi, a salsadinha, nós queria saber, porque a salsadinha, e não se consumia, queria saber, houve uma voz do céu, ele dizia, houve uma voz do céu, ele dizia, tira. Caminhando eu vou para a cama, caminhando eu vou para a cama, caminhando eu vou para a cama, glória a Deus, caminhando eu vou para a cama, e você não vai até caminho, e você não vai até caminho. Se você não vai até caminho, glória a Deus, caminhando eu vou para a cama, glória a Deus, caminhando eu vou para a cama, amém. Bota palmas e dá glória a Deus. Isso, glorifica Ele, pode glorificar que Jesus está aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero aproveitar bastante tempo que nós temos, e eu já quero entrar na palavra de Deus nessa noite, porque logo após eu também estarei fazendo uma oração especial por todos vocês, e também estarei orando através das revelações do Espírito Santo nessa noite. Fica toda a igreja de pé, por gentileza. Nós estamos na campanha Os 9 Frutos do Espírito. E na quinta-feira passada, o nosso irmão estava aqui, ele pregou sobre o amor. E hoje eu quero pregar sobre a paz, a verdadeira paz que eu e você, que todos nós verdadeiramente precisamos para a nossa vida. Não é a paz do mundo, não é a paz que o mundo nos oferece, mas é a paz que Deus está nos oferecendo. E através da comunhão com Ele, nós iremos ter essa verdadeira paz. Quem quer ter essa verdadeira paz em Deus, com Deus? Então pegue a sua Bíblia e abra, você que tem a palavra de Deus, abra em 2 Reis, no capítulo 20 e versículo 1 a seguir. Vamos meditar alguns instantes na palavra de Deus, e logo após nós estaremos fazendo aquela oração especial, abençoada para todos vocês, amém? 2 Reis, capítulo 20. Não deixa de glorificar o Senhor, amém? Quem está nos visitando pela primeira vez, faça assim com as mãos. Quem está vindo pela primeira vez, o irmãozinho ali, tem mais alguém que está visitando pela primeira vez? Não tem mais ninguém? Todos são frequentadores? Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? 2
Segunda Reis, capítulo 20, que o título diz assim: Ezequias adoece. Quem encontrou a palavra de Deus, diga amém. Então nós vamos ler com bastante atenção mesmo, porque Deus vai falar com você nessa noite através da palavra, que diz assim no versículo 1 do capítulo 20 de Segunda Reis: Naquele dia adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te e lembra de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, ou seja, rei do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. E acrescentarei a teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo. Amém. Levanta as mãos bem alto, a Bíblia diz assim: Jesus, mais alto, Jesus, nessa noite, fala em meu coração, através desta palavra, e aumenta a minha fé e a confiança no Senhor nessa noite. Amém. Toma seu assento, por gentileza. Isso, se ajeita aí no seu lugar. Desocupem as tuas mãos e dê aquela salva de palmas e glória para Jesus. Mais alegre as palmas que Jesus merece. Isso, dai glória a Deus. Pode glorificar mesmo. Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele era um jovem muito temente a Deus, era um jovem obediente a Deus, guardava os mandamentos do Senhor, desde a sua infância ele era fiel a Deus, ele aprendeu a ser fiel a Deus, aprendeu a servir com sinceridade na casa de Deus. E a Bíblia diz que ele começou a reinar com 25 anos de idade. 25 anos de idade, o rei Ezequias começou a reinar. E ele era tão fiel a Deus, tão sincero, tão honesto a Deus, que devido à sua enfermidade, Deus o queria o arrebatar, o levar para si, por causa da fidelidade. Quando uma pessoa é muito fiel a Deus, é muito temente a Deus no ministério, é temente a Deus em tudo, Deus se agrada tanto que Ele tem o prazer de recolher aquela pessoa e não deixar neste mundo de miséria, de pecado. E o rei Ezequias, ele era assim, ele fazia tudo conforme era o desejo do coração de Deus. E exatamente aos 14 anos de idade, ele havia adquirido uma doença terrível. Mas quando aos 25 anos ele começou a reinar,
Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que ele fez tudo conforme Deus havia determinado. Ele cuidava da casa de Deus, ele era fiel a Deus. Mas chegou um exato momento em que Deus queria falar com Isaías, porque Deus se agradava de Isaías, então Deus queria estar na presença de Isaías, ou seja, do rei Ezequias. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando o rei Ezequias estava lá no teu pátio, no seu palácio, já bem doente, já há alguns anos reinando, a Bíblia diz que o rei Ezequias soube que o profeta Isaías estava no templo. E quando o rei Ezequias soube que o rei Isaías estava no templo, o rei Ezequias desejou que Isaías fosse ao encontro dele, e quem sabe Isaías orasse e pedisse a Deus para que Deus viesse curar o rei Ezequias daquela enfermidade. E quando o rei soube que Isaías estava lá, o rei mandou que chamasse o profeta Isaías. Mas o profeta Isaías já ia falar com o rei Ezequias. E o profeta Isaías vai até o quarto do rei. E quando o profeta chega no quarto do rei, aí um dos serviçais, um dos servos do rei Ezequias estava lá e fala: Senhor, ó rei, o profeta Isaías está aqui, e ele veio falar com o Senhor. E a Bíblia diz que o rei Ezequias se alegrou muito, porque o profeta, um grande homem de Deus, usado por Deus, estava ali naquele momento no seu quarto, enquanto ele estava doente, e ele se alegrou, porque ele sabia que se ele pedisse para o profeta Isaías, orar a ele e pedir a Deus para que Deus viesse curar, ele iria ficar sarado daquela enfermidade. Mas só que foi ao contrário. O profeta entrou no quarto do rei, talvez até com um semblante triste, porque o profeta Isaías conhecia o rei Ezequias desde a sua infância. Desde a sua infância, o profeta Isaías já conhecia o rei Ezequias. Conhecia desde a sua infância. E o profeta Isaías sabia que o rei Ezequias era um rei bom, era temente a Deus, cuidou da casa do Senhor, fez tudo de bom e do melhor para Deus. Mas quando o profeta Isaías chega até diante do rei Ezequias, ele ainda talvez na sua cama, o profeta Isaías vai dizer assim para o rei Ezequias: ó rei Ezequias, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O rei Ezequias estava precisando de uma paz na sua vida. Ele tinha uma paz no seu reino. Ele era um bom rei, era amado por Deus. Mas ele precisava de uma paz que era a cura da sua enfermidade. E quando o profeta Isaías chega diante dele, aquela vontade, aquela paz aumenta no coração do rei, porque ele vê o profeta Isaías e fala: agora eu vou pedir o profeta para orar por mim e eu vou ser curado. Começa a vir alegria no coração do rei. Mas quando o profeta entra, ele traz uma palavra totalmente ao contrário do que o rei estava esperando receber. O profeta Isaías chega lá, talvez muito triste, porque ele recebeu o recado de Deus para falar com o rei, e fala assim: ó rei Ezequias, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E quando Isaías acaba de falar essa palavra para o rei Ezequias, Isaías ele sai muito triste de perto do rei Ezequias, do quarto do rei Ezequias, e sai diante do palácio. E a Bíblia diz que o rei Ezequias recebeu aquela palavra e se entristeceu muito em seu coração, porque ele sabia que aquela enfermidade, que aquele problema que ele tinha era para a morte, e o próprio Deus havia falado que ele iria morrer.
Então a paz, o pouco de paz que tinha no coração do rei Ezequias, já tinha acabado por ali. A paz acabou no seu coração, porque ele sabia que ele iria morrer. Talvez você, se recebesse uma notícia do médico que você tinha poucos dias de vida na terra, com certeza você iria se entristecer. E o rei Ezequias, quando ele recebe aquela palavra, ele fica no seu quarto e começa a chorar, começa a se lamentar diante de Deus. E o profeta Isaías, claro, quando dá o recado para o rei, com certeza ele saiu triste do palácio, se lamentando, dizendo: poxa vida, o rei Ezequias foi um rei tão bom, ele cuidou da casa do Senhor, ele cuidou dos sacerdotes, ele tirou todas as imundícias da casa de Deus, ele trouxe o povo para santificar, ele ergueu os altares que estava quebrado, ele ergueu os muros que estava quebrado, ele fez tudo de bom aos olhos do Senhor. É uma pena tão jovem morrer assim. E a Bíblia diz que Isaías, pensando em essas palavras, ele sai andando, se lamentando. Agora preste bem atenção, vai acontecer 3 coisas no mesmo tempo. Quando Isaías sai do quarto do rei Ezequias, a Bíblia diz que o rei Ezequias começou a chorar muitíssimo na presença de Deus. O rei Ezequias não queria morrer, mas já estava sentenciado por Deus. Irmãos, vamos aprender uma coisa nessa noite. Se nós formos sinceros e fiéis a Deus, Deus pode mudar as suas próprias palavras. Se nós formos temente a Deus, obediente a Deus e fazer conforme Deus quer que nós façamos, Deus ele pode mover até o mundo em nosso favor. Se você for fiel a Deus, se você for obediente na sua palavra e fazer tudo que agrada aos olhos do Senhor, Ele pode fazer tudo. Ele pode mudar uma lei, Ele pode voltar atrás com a sua palavra, Ele pode dar atenção para você e mostrar para você que apesar de tudo, Ele te ama muito, quer te dar vitória, quer te dar a paz, quer te dar a bênção que você precisa na sua vida. A Bíblia diz que quando o profeta sai, o rei Ezequias, ele dobra o seu joelho no seu quarto, ele dobra o seu joelho de rosto virado na parede, ele vai para a parede do seu quarto e começa a chorar muitíssimo, se lamentar diante de Deus, e começa a falar com Deus, dizendo: ah, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu andei diante dos seus caminhos, Senhor. Eu não andei nas rodas dos escarnecedores, Senhor. Eu não vivi uma vida de pecado, Senhor. Eu não vivi uma vida de desobediência a Ti, Senhor. Senhor, eu fiz o que era reto aos Teus olhos, Senhor. Eu não andei diante da roda dos escarnecedores, Senhor. Eu não profanei o seu altar, Senhor. Eu fui fiel ao Senhor todos os dias da minha vida. Oh Deus, tem misericórdia, eu não quero morrer, Senhor. Senhor, lembra-te de que eu andei diante de Ti e fiz o que era reto aos Teus olhos. Meus irmãos, Isaías orou a Deus, chorou muitíssimo na presença do Senhor, colocou a sua queixa na presença do Senhor. E sabe que o rei Ezequias fez? O rei Ezequias, ele aprendeu algo muito importante com o profeta Isaías. O profeta Isaías, ainda ele sendo profeta, também ele era um grande conselheiro.
O rei Ezequias, quando começou a reinar muito jovem, não tinha muita experiência, mas o profeta Isaías começou a ensinar as coisas espirituais da casa de Deus, conforme Deus agradaria se ele fizesse. Por isso que ele foi reto diante dos olhos do Senhor, porque ele aprendeu com o conselheiro Isaías. Quando o rei está aqui, de joelho dobrado, orando ao Senhor, ele fala assim para Deus: Senhor, lembra-te de que eu andei reto diante dos teus olhos. É a diferença que vai fazer. Lembra-te, Senhor, de que eu andei reto diante dos teus olhos. Isaías, o rei Ezequias, estava trazendo em memória de Deus as coisas que ele havia feito no seu ministério. Ele estava lembrando a memória de Deus, trazendo à memória de Deus o que ele havia feito, ou seja, ele estava se justificando diante de Deus para que ele não viesse morrer. E ele aprendeu isso com o profeta Isaías. Vamos ler aqui, preste bem atenção. No livro do profeta Isaías, no capítulo 43 e versículo de número 26. Vamos ler aqui, Isaías 46 e versículo de número 26, vamos ler aqui. Glória a Deus. Isaías 43 e versículo de número 26. Glória a Deus. Isaías 43 e versículo 26 diz assim, Isaías ensinando para o rei Ezequiel: faze-me lembrar, entremos junto em juízo, conta as tuas razões para que eu te possa justificar. Está vendo? Quando o rei está orando, ele fala assim com Deus: Senhor, lembra-te de que andei diante dos teus olhos e fiz o que era reto diante dos teus olhos. E o próprio Deus manda, meus irmãos, que nós entramos em juízo com ele, trazendo as nossas justificativas, para que ele venha se lembrar de nós. Olha, faze-me lembrar, o Senhor está dizendo: faze-me lembrar, entremos junto em juízo, conta as tuas razões para que eu te possa justificar. É assim que Deus está dizendo para você: conta as tuas razões, entra em juízo com Deus e mostra para o Senhor o que você tem feito diante dos olhos do Senhor, que aí Ele vai justificar a você. E ele estava orando muitíssimo, orando a Deus, chorando, suplicando na presença de Deus. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que de tanto o rei orar, chorando ainda com lágrimas, aí a oração do rei chegou até diante do coração de Deus. A sua insistência, as tuas lágrimas foi chegando diante dos olhos do Senhor. Deus foi vendo a súplica, a oração do rei Ezequias. E o rei Ezequias, nas suas orações, ele chama o Senhor para fazer juízo com ele e lembrar das suas obras que ele havia feito. Aí Deus ouviu a oração dele, entrou em juízo com o rei. Então aí a Bíblia diz que o rei, que Deus vai lembrar das obras do rei Ezequias. Olha, realmente o que ele está falando comigo deve ser verdade. Vamos ver então quais as razões, a justificativa do rei Ezequias para que eu venha lembrar dele. Vamos ver, ele quer entrar em juízo comigo, então eu estou ouvindo a oração dele, eu estou ouvindo as lágrimas dele. Então vamos lembrar do que ele tem feito diante dos meus olhos. Está escrito lá, vamos ler em 2 Crônicas,
no capítulo 29 e versículo 3. Segunda Crônica, capítulo 29 e versículo 3, que está escrito assim: agora Deus vai lembrar, vai trazer em memória o que o rei Ezequias havia falado. No versículo de número 3 do capítulo 29, segunda Crônica, está escrito assim: ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e a reparou. Isso é Deus lembrando o que o rei Ezequias fez. E diz mais: e trouxe os sacerdotes e os levitas e assentou-se na praça dos arraial e disse: ouve-me, ó levita, santificais agora, santificai a casa do Senhor vosso Deus e tirai do santuário toda a imundícia. Isso era que o rei Ezequias havia feito na sua mocidade. Trouxe os sacerdotes para fazer santificação, mandou que os levitas, ou seja, que os diáconos daquela época, tirassem as imundícias da casa do Senhor e fizesse um concerto com o Senhor. Deus estava trazendo em memória do rei Ezequias essas coisas que ele havia feito, e o rei está orando, e o profeta Isaías está saindo, e Deus está vendo as obras, lembrando o que o rei Ezequias havia feito. Aí agora no versículo de número 10, está escrito assim: agora me tenho vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para servir e para ser os seus ministros e queimadores de incenso. Ou seja, ele, no seu primeiro ministério, ele consertou a casa do Senhor. Ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. E Deus lembrou de todas as coisas que o rei Ezequias havia feito. Então, meus irmãos, não teve como Deus resistir àquela oração. A justificativa do rei Ezequias foi muito grande para Deus. Então Deus se lembrou do que ele havia feito. Então a Bíblia diz, meus irmãos, que ainda o profeta Isaías estava chegando quase ali no pátio do palácio. Então vem a voz do Senhor que dizia assim: Isaías, volta lá, vai até diante o rei Ezequias, vai lá porque eu tenho uma palavra para dizer para ele. Aí o rei Ezequias olha para o alto, claro: sim, Senhor, o que eu devo falar? Diz para ele que ele não morrerás, mas ele viverás. Aquilo que tirava a sua paz, o profeta vai levar de volta. A palavra do profeta que havia te abatido, que havia tirado a paz, o mesmo profeta vai voltar e vai levar a paz para ele novamente. Você fala: Isaías, volta lá, diz a Ezequias que ele não morrerás, mas ele viverás. E diz mais a ele ainda, que eu sararei e ainda acrescentarei mais 15 anos de vida. Glória a Deus! Olha a oração mudou a palavra de Deus. A oração do rei Ezequias fez com que Deus se agradasse e voltasse atrás naquilo que ele havia falado, porque a sua justificativa que ele trouxe na memória de Deus fez com que Deus se agradasse e voltasse atrás. Se Deus perguntasse para vocês aqui nessa noite, qual seria a sua justificativa nesta noite para eu te abençoar segundo o desejo do teu coração?
Quais serão as vossas justificativas para Deus olhar e examinar e ver que realmente você está disposto a ser abençoado? O que você diria para Deus aí, hein? Deus está examinando o teu coração, Deus está examinando o teu pensamento aí agora. Se você tiver justificativa, pode falar com Deus, que Ele pode mover em teu favor, te dar a vitória e trazer a paz em teu coração, o quanto você precisa receber. Se você crê nisso, glorifique a Ele. Aí a Bíblia diz que o profeta Isaías, ele ficou muito feliz porque recebeu o recado de Deus agora, porque antes ele havia falado que ia morrer, mas agora ele vai falar para o rei que o rei vai viver. Então o profeta Isaías entra no quarto do rei e fala assim: ó rei, eu trouxe uma notícia muito especial. Mas antes eu acredito que seria assim, meus irmãos, olha, o rei estava lá orando. Já vou terminar. O rei estava orando: ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu andei reto aos teus olhos, fiz o que era reto aos teus olhos. Ser servido de lembrar, Senhor, de que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Aí de repente, um dos serviçais que estava no quarto falou assim para o rei: ó rei, o profeta Isaías está aí, quer falar com o Senhor. Aí o rei, enxugando as suas lágrimas: espera um pouco, já vou. O rei levanta, se ajeita, triste, chorando, com lágrimas ainda nos olhos, fala assim: pode mandar ele entrar. Aí o profeta Isaías entra muito alegre e chega assim até diante do rei: ó rei, eu trouxe notícia boa para o Senhor. Aí o rei: sim, e qual é? O Senhor mandou vir falar com você. Assim diz o Senhor, rei: você não mais morrerás, mas viverás. E o rei se alegrou: é mesmo, sim, você não vai mais morrer. E tem mais ainda, rei: o Senhor vai te sarar. E tem outra ainda mais especial: é que Deus está acrescentando mais 15 anos de vida. O Senhor está te acrescentando mais 15 anos de vida. E o rei se alegrou: é mesmo, poxa vida, todo doente, chaga no corpo, porque ele não havia sido sarado ainda, cheio de chaga. É mesmo, que notícia boa, estou feliz. A paz volta no coração do rei. Aí o rei, muito alegre, o profeta falou: Deus curou você, Deus vai te curar, você não vai morrer mais, você vai viver 15 anos, olha que notícia boa que Deus mandou dar para você. E o rei ficou muito alegre. Mas aí, meus irmãos, o rei falou assim: então de que sinal eu posso saber que eu vou viver mais 15 anos de vida e que daqui 3 dias eu vou entrar no templo sarado? Que sinal então para me acreditar que realmente Deus está falando essa palavra comigo, que eu não vou morrer, mas que eu vou viver e ainda vou ficar 15 anos de vida? Durante 15 anos eu não vou morrer. Então, que palavra, que sinal pode me acontecer para que eu venha crer e acreditar mesmo? Claro que ele acreditava, mas ele queria ver um sinal de Deus. Aí o profeta Isaías vai fazer assim, ó: vem cá, pastor, você quer mesmo, rei, saber? Você quer ver mesmo o sinal de Deus na sua vida, de que você vai entrar daqui 3 dias lá no templo sarado, e ainda por cima não vai morrer e vai viver 15 anos? Aí o profeta, ainda no quarto do rei, traz o rei: vem cá que eu vou te mostrar. E o rei capengando ainda, cheio de dor no corpo, o rei vem devagarzinho, aí chega até aqui diante da janela, chega aqui da janela. Aí o profeta abre a janela, e lá embaixo no templo, no pátio, está ali um relógio que o rei Acais, o pai de Ezequias, havia feito um relógio. Aquele relógio naquele tempo, o relógio naquele tempo era assim: eles faziam um círculo no chão
colocavam a estaca no meio e colocava ali as numerações, e conforme a luz do sol ia batendo naquela estaca, ia fazendo uma sombra, ia marcando ali aqueles números, né? Conforme o sol ia se movimentando, aquela sombra daquela estaca ia se movimentando. Aí o profeta Isaías fala assim: está vendo aquele relógio lá? Você quer o quê? Que sinal que você quer? Você quer que Deus adiante 10 graus ou quer que Deus volte 10 graus atrás? Aí o rei Ezequias pensou assim: 10 graus à frente é fácil, porque com certeza ele vai ir 10 graus para frente. Então, ó profeta, eu quero então que o sol, a sombra volte 10 graus. Ou seja, em vez do relógio adiantar o tempo, ele voltou o tempo, ia voltar o tempo. Ele pediu que voltasse o tempo. Eu quero que a sombra do relógio volte 10 graus. Aí, meus irmãos, o profeta Isaías talvez orou ao Senhor no teu pensamento, dizendo: mas Senhor, olha o que ele está pedindo, Senhor, fazer a sombra voltar. E agora, Deus? Se fosse talvez para frente, era até mais fácil. Senhor, e agora? Mas aí o profeta, como era culto, né, usado por Deus, tinha autoridade com Deus, comunhão com Deus, ele falou assim para Deus: Senhor, volte, Senhor, agora 10 graus a sombra daquele relógio, para que este homem venha crer que realmente o Senhor falou com ele, que ele não vai morrer, mas que vai viver 15 anos de vida. Meus irmãos, prestem atenção, só podia acontecer duas coisas para aquela sombra ali naquela estaca do sol voltar atrás. Só podia acontecer duas coisas: ou Deus movia o sol do lugar, ou ele rodava a terra ao contrário. Mas eu acredito, pastor, que Deus, ele não rodou a terra, porque se ele rodasse a terra, iria acontecer um grande terremoto. Mas Deus, ele pegou o sol assim, vem pra cá, ele pegou o sol e fez assim, ó. Ele pegou o sol assim, ó, bem grande. Olha como o nosso Deus é grande. Ele pegou o sol e fez assim, ó. E a sombra começou a voltar 10 graus. E quando o rei vê, fala: ô profeta, olha lá, é mesmo, está voltando mesmo 10 graus. Ficou muito feliz. Quando ele vê aquela sombra voltando 10 graus, ele se alegra no seu coração e fala: rei, olha lá, está voltando mesmo, Deus está dando sinal, Deus está mostrando isso. Sim, com certeza, eu vou entrar daqui 3 dias no templo, Deus vai me sarar, eu vou vencer o inimigo, a paz vai voltar na minha vida, a paz vai voltar no meu reinado, e eu tomarei posse da minha vitória, em nome de Jesus. A sua oração sincera, se você clamar com lágrimas diante dos olhos do Senhor, mas também tiver justificativa diante de Deus, pode ter certeza, Deus, ele muda o tempo por sua causa, ele faz de tudo por sua causa. Quando Josué estava pelejando ali contra o inimigo e ainda não tinha acabado a batalha, o que Deus faz? Deus fez o sol parar, Deus fez a lua parar, para que o povo de Deus viesse a ganhar a batalha. Deus, ele pode mover sim em seu favor. Deus pode mudar o tempo, a história, a sua vida, para mostrar para você que ele é Deus, e ele te trouxe aqui nessa noite, que quer te dar a paz, a felicidade e a certeza da vitória. Se você crê nisso, levanta a mão e glorifica o santo nome do Senhor, que ele está aqui neste lugar. Glória a Deus. Então o rei, ele alcançou a paz. Meus irmãos, como eu disse no início da mensagem,
A verdadeira paz que nós procuramos para a nossa vida é somente Deus pode nos dar. Romanos capítulo 5 está escrito assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Enquanto não formos justificados diante de Deus pela fé, não podemos ter paz com Deus. Isso significa, meus irmãos, se nós ainda não tivemos um encontro com Jesus, não podemos ter paz com Deus, porque é através de Jesus Cristo que nós somos justificados diante de Deus. A Bíblia diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas veio Jesus Cristo, morreu a seu tempo e nos justificou diante de Deus. Por isso, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a verdadeira paz é quando nós temos Deus em nossa vida, porque pode faltar tudo na nossa casa, pode até haver enfermidade, problemas, mas a verdadeira paz quem dá é Deus em nossa vida. E a verdadeira paz nós só alcançamos quando nós procuramos ter comunhão com Deus. É ter comunhão com Deus. E quando nós temos comunhão com Deus, nós passaremos sim ter a verdadeira paz. A verdadeira paz quando nós temos comunhão com Deus. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Fica toda a igreja de pé. Você que ouviu essa palavra nesta noite, fica de pé. Preste bem atenção. Você que ainda não alcançou a verdadeira paz na sua vida, não alcançou a verdadeira paz na sua alma que só Deus pode dar a você. Olha o que aconteceu com o rei Ezequias. Estava determinado por Deus a sua morte, mas a sua oração, a sua sinceridade, a sua comunhão com Deus fez com que Deus voltasse atrás, curasse ele da sua enfermidade mortal e ainda deu a ele mais 15 anos de vida. Ia passar 15 anos, ele não iria morrer, porque Deus assim o desejou. E se você nessa noite precisa de paz na sua vida, precisa de paz na sua alma, levante as mãos assim bem alto. Você que sabe que você talvez não tem muitas justificativas diante de Deus para Ele te abençoar, mas nessa noite você vai mostrar as suas justificativas para Deus. Se você foi uma pessoa boa, é uma pessoa boa diante do Senhor, você vai dizer: sim, Senhor, eu sou fiel ao Senhor teus caminhos. Mas se você não tem justificativa, tem andado numa vida de pecado, uma vida de erro, e você quer se justificar diante de Deus, abandonar os teus pecados, então eu gostaria de te chamar aqui nessa noite, aqui na frente, para você ter a verdadeira paz. Cadê a primeira pessoa que quer receber a paz na sua alma? Vem aqui na frente. Cadê a primeira pessoa? Pastor, eu não tenho sido feliz, eu não tenho tido paz na minha vida, na minha casa, no meu relacionamento, na minha vida mesmo. Mas nessa noite eu quero paz. Jesus quer te dar paz nessa noite. Vem aqui na frente. Pode vir aqui na frente. Vem aqui na frente. Não endureça o coração. Vem aqui na frente. Deus quer transformar a sua vida nesta noite. Deus quer trazer a verdadeira paz na sua vida nessa noite. Pode vir aqui na frente. Você que quer a paz, vem aqui na frente receber a paz, porque eu vou orar por você. Você que está sofrendo e você não aguenta mais, não endureça o coração. Vem aqui que Deus quer dar paz para você. Olha aí que bênção.
Olha aí, que bênção, aí, ó. Olha aí, ó, recebeu a paz de Jesus nessa noite. Pode glorificar. Você precisa de paz. Você precisa sim de paz. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Agora você que está afastado do caminho do Senhor, você não tem paz, perdeu a comunhão, não tem mais justificativa diante de Deus para ele trabalhar na sua vida. Mas hoje você vai pedir perdão, vai vir aqui na frente e Deus vai te justificar e trazer a paz, a comunhão de novo. Cadê você? Tem alguém? Cadê você? Quer a vitória? Preste bem atenção. Eu quero chamar aqui na frente também pessoas que servo mesmo de Deus, é crente, mas você também está precisando de paz. Você pode dizer, eu tenho 10 anos de igreja, 30 anos de igreja, de crente, mas ainda as suas justificativas não chegaram diante dos olhos do Senhor. E Deus quer te justificar aqui nessa noite. Vem aqui na frente. Você precisa ser justificado. Você precisa ter uma nova comunhão com Deus. Paz na sua vida. Cadê? Tem alguém? Tem alguém que quer receber essa paz? Essa comunhão de volta com Deus? Que não tem? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar por essas pessoas, amém? Glória a Deus. Vocês querem ter paz com o Senhor Jesus, amém? Vocês querem receber Jesus na sua vida nessa noite, para você ter a verdadeira paz? Quer mesmo? Quer receber Jesus para ter a verdadeira paz nessa noite? Quer? Está afastado? Quer voltar para Jesus? Sim. E você também está voltando para Jesus nessa noite? Quer ter aquela comunhão de novo com Ele? Quer mesmo? Então fecha os olhos. Levanta as mãos, igreja, aqui para frente. Diga assim, Senhor Jesus. Diga assim, Senhor Jesus. Nessa noite, eu ouvi a Tua palavra e reconheci que eu preciso voltar a ter a comunhão com o Senhor. Senhor Jesus, eu preciso de volta a sua paz na minha vida, e a partir de hoje eu estou voltando para a tua presença, e eu quero que o Senhor me dê de volta tudo aquilo que eu perdi. Diga assim, Jesus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Oremos, igreja. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Jesus querido, Jesus maravilhoso e santo. Meu Deus, aqui está 3 almas, meu Pai, que voltaram para a Tua presença, que estão reconciliando com o Senhor. Meu Deus, dê a eles de volta a comunhão sincera, a comunhão fiel, meu Pai, que o Senhor os revelou. Jesus, repreenda todas as lutas, as tristezas, as tribulações da sua vida, meu Deus. Traga de volta a paz, a felicidade, o amor, a comunhão com o Senhor. E tira, meu Pai, dos seus corações toda tristeza, toda angústia, meu Pai. E que a partir de hoje a sua paz, a tua comunhão venha a ser restaurada na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amém? Há 3 almas para Jesus aqui nessa noite. Pode glorificar o santo nome de Jesus. Bota palmas e dá glória a Deus. Aleluia, que bênção, hein? Que glória, meus irmãos. Pode glorificar que Jesus está aqui. Fica toda a igreja de pé, isso. Fica de pé glorificando. Fica de pé glorificando, isso. Bota palmas e dá glória a Deus. Levante as mãos bem alto, meus irmãos, rapidamente, levanta as mãos bem alto, fecha os teus olhos.
Se liga teu pensamento com Deus aí agora. Eu sei que você veio hoje aqui nesta noite ouvir a palavra e Deus falou com você através da palavra. Agora o Senhor vai falar também através das revelações do Espírito Santo. Mas levanta sua mão com fé mesmo. Levanta sua mão e fecha teus olhos. E todos dando glória, 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 glória a Deus. Isso, vai orando, vai tremendo, dê glória, 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 glória. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor de toda glória, Senhor de misericórdia, meu Deus, a tua palavra, Senhor, foi pregada nesta noite, meu Deus, além, meu Pai, o quanto o Senhor falou em nossos corações, meu Deus, transforma, meu Pai, cada dia mais vida na tua presença, Senhor, nos ensina a cada dia a ter comunhão com o Senhor, a ser restaurado, meu Deus, e ter, meu Pai, em nossas almas a verdadeira paz, a verdadeira felicidade que tanto precisamos para a nossa vida, meu Deus. Se tiver alguém enfermo aqui nesta noite, se tiver alguém com alguma enfermidade aqui agora, que venha ser sarado em nome de Jesus Cristo. Se tiver alguém passando alguma tribulação na sua casa, na sua família, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, repreenda essa tribulação, repreenda essa tristeza, repreenda a angústia da vida dessa pessoa que veio aqui, meu Pai, que está passando por perseguição, passando um momento difícil na sua vida, que nessa noite, meu Deus, transforma os corações e confirma, meu Deus, a vitória em nome de Jesus. Diga assim, Jesus, mais alto, Jesus, eu tomo posse da minha vitória nessa noite. Amém. Toma seu assento só um instante, meus irmãos, rapidamente.